Menina, eu já tô aqui arrumando as coisas, né? Não repara na minha voz porque eu tô chorando. Tô arrumando as coisas pra tá levando, tirando tudo do lugar. Já ajeitei já uma bolsa ali. Aquelas coisas ali de coberta de cama eu vou levar isso daqui, vou levar isso daqui. Aí vai ficar algumas coisas pra trás pra gente ver com um carro maior pra levar. É a vida. Meninas, ó, botamos a cama ali, botamos um monte de coisa dentro da cama, né? Aí, aqui botamos as 2 sapateiras. Aí tem coisas aqui. Essa televisão vai no meu colo. Aí tem um colchão aqui, tem outro colchão. Gente, o carro vai entupindo. Deixa eu ver se ele essa hora, né? Pra gente tá levando as coisas. Meninas, tá eu aqui com o meu copinho, né? Carro cheio de coisa com minha esposa ali. Gente, isso é simplesmente um sonho que tá sendo interrompido no momento, né? Por causa de má fé das pessoas. Breve, vou contar tudinho pra vocês nesse vídeo, o que aconteceu, o que houve, e vocês vão entender, tenho certeza. Oi meninas, gente, eu vim aqui conversar com vocês um pouco em relação, né, as coisas que eu tenho postado lá no Instagram, né? Muitas pessoas me perguntaram: Ju, você separou? Ju, o que que houve? Ju, foi o quê? Gente, para algumas pessoas que são próximas, algumas pessoas que eu confio, algumas pessoas que chegaram para mim e me perguntaram e que eu me senti confortável em contar o que que houve, eu já adiantei o assunto, gente. Então vamos lá. Gente, essa casa é uma casa que eu conquistei, né? Gente, eu não roubei de ninguém. Eu não invadi. Eu simplesmente comprei e perdi. Enfim, gente, eu comprei essa casa, eu adquiri esse imóvel e meu esposo, né? A gente confiamos na pessoa que nos passou a casa. Nós confiamos por amizade. Até porque, gente, a gente não pedimos, a gente compramos. A gente não procuramos a pessoa que veio até a gente e ofereceu. E a gente simplesmente estava na nossa condição e a gente compramos. Enfim, compramos a casa. Pra vocês procurar, se vocês procurarem vídeo antigo aqui no canal, vocês vão ver de como que eu peguei a casa, como que já estava a casa. Enfim, gente, eu peguei uma casa que tinha vários buracos dentro da casa, que entrava muito morcego. Gente, foi um sufoco pra gente conseguir matar os morcegos, pra gente limpar. Gente, era uma casa que estava totalmente devastada. A gente limpou uma casa, passamos selador na casa, pintamos a janela por fora, ajeitamos, terminamos de pagar. Gente, a gente passou muito sufoco. Só Deus sabe que a gente passamos pra pagar aquela casa, pra quitar a casa. Mas vai chegar no final de tudo e a gente ficar sem a casa. É isso mesmo, irmã. A gente não temos mais a casa. A nossa casinha, que era o nosso sonho de consumo, virou totalmente um pesadelo. Um pesadelo, gente. Enfim. Gente, a gente pagamos a casa certinho. Não foi que falta de pagamento, não foi nada disso. Eu vou explicar pra vocês e espero de coração que vocês entendam o que eu estou explicando. Gente, no mês passado, né, nós fomos pra lá, passar um final de semana lá, porque já tinha um tempo que a gente não ia lá, né? E a gente ia a cada 2 meses, um mês, 3 meses, assim. Mas a gente não deixava de ir pra lá, porque era um momento que onde a gente estava já no nosso limite. Aí a gente ia pra lá pra descansar, porque era o nosso lugarzinho de paz. Como eu sempre falava, gente, eu vou pro meu lugarzinho de paz, eu amo aquele lugar. Mas aquele lugar acabou se tornando um pesadelo pra mim, de qual forma? Quando a gente chegamos lá, na entrada tinha uma placa bem grande. Na entrada, porque a casa é dentro de uma fazenda. Então, na entrada lá tinha uma placa bem grande, escrito que era para entrar em contato com aquele número para resolver a situação do terreno. Caso não entrasse em contato com aquele número, os terrenos lá, os moradores poderiam perder os terrenos em leilão. Enfim, peguei, ele ficou meio mexido comigo. Eu fui, olhei a casa e falei com meu esposo: eu não quero passar o final de semana, vamos voltar para casa. Voltei para casa. Quando chegou na segunda-feira, eu liguei para aquele número que estava lá e falei que eu tinha uma casa naquele terreno e queria saber o que estava vendo, né? Gente, o homem foi super rude comigo. O homem muito grosseiro, ele foi super grosseiro, muito rude comigo.
ele foi muito desrespeitoso comigo da forma que ele falou. Porque aquilo de lá, gente, foi um sonho que eu e meu esposo tinha e que do nada, assim, um sonho se transformou em pesadelo. Enfim, o homem virou pra mim simplesmente quando eu liguei pra ele, falou assim: você é dono de um daqueles barracos? Eu falei assim: moço, é uma casa simples, que tem um sonho de muita gente, de suor e dinheiro investido, porque o que foi pago naquela casa não é, como eu posso dizer pra vocês, foi dessa forma que eu falei pra ele. O que foi pago naquela casa custou muitas coisas. Enfim, ele pegou e falou assim comigo: mas aquele terreno é meu, eu não dei pra ninguém, eu não vendi. Simplesmente foi invadido. Gente, nessa hora, meu Deus, minhas lágrimas só caíam. Eu esperei até esse momento, né, gente, pra eu me sentir confortável pra vir aqui, pra mim não chorar, porque foram dias turbulentos. Eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. Só em tocar nesse assunto eu chorava. Mas eu fui pedindo a Deus pra confortar o meu coração e eu entender que a vontade do Senhor não é a minha vontade. Então, enfim, eu falei pra ele: moço, mas eu comprei. Ele falou: então, aquele terreno foi invadido há muito tempo e como eu não queria mexer com os moradores que tinham invadido, aí foi vendendo pra fulano, foi vendendo pra cicrano, e eu não queria mexer, mas enfim, chegou pra mim o IPTU daquele terreno. Caso a senhora quiser assumir o IPTU daquele terreno, sendo, gente, que são várias casas, uma coladinha na outra, é um terreno grande e várias casas, uma coladinha na outra. E o que deveria acontecer? Todo mundo que tem uma casa, que tem a casa ali naquele terreno, assumir o IPTU. Enfim, eu falei assim: mas moço, tá em quanto esse IPTU? Que até então, gente, eu pensei em assumir o IPTU. Ele falou: ó, tá na faixa de 17 mil. Isso daí já me desabou. Tá numa faixa de 17 mil reais. Sendo que tá nessa faixa de 17 mil reais. E quando você terminar de pagar o IPTU, você vai ter que me pagar pelo terreno pra aí eu liberar o documento original do terreno. E você vai ter que pagar mais R$1.500 a R$2.000 o desmembramento. Gente, meu mundo caiu nesse momento. Sendo que eu já paguei um valor acessível da casa, um valor já alto da casa, gente, porque tendo, eu pagava a casa. Gente, eu passei necessidade pra pagar aquela casa. Tinha vezes que não tinha nada do meu armário, eu tinha somente a prestação da casa, mas eu pagava a casa. Isso que as pessoas não entendem, não entra na cabeça de algumas pessoas a atitude a qual eu queria tomar, né? Mas enfim. E tinha vezes, meu esposo trabalhava com uma pessoa que tinha vezes que a gente não tinha dinheiro no final de semana, mas a gente se virava pra manter o nosso compromisso, pra gente não perder a casa. A gente pagava, tendo, não tendo. Qual foi a atitude que eu tomei, gente? Liguei pra pessoa que me passou a casa: olha, tá acontecendo... Liguei não, gente, minto. Mandei mensagem: olha, no WhatsApp: olha, tá acontecendo isso, aquilo. Sabe qual foi a resposta da pessoa pra mim? Você tá equivocada, porque eu não te vendi casa nenhuma. Eu fui apenas intermediária. Isso foi a resposta da pessoa pra mim. Aí eu virei uma pessoa equivocada, né? Eu virei uma pessoa equivocada por estar ligando pra ele, pra cobrar dele esse... Porque quando eu comprei a casa, a única pergunta que eu fiz: é certinha? Não vai dar problema? A pessoa virou pra mim e falou: não vai dar problema, é certinha. É aqui recibo de compras e venda, pode confiar. Gente, eu paguei, eu paguei aquela casa. Eu paguei. Enfim, a pessoa falou pra mim: você tá equivocada. Aí eu virei uma pessoa equivocada. Eu falei que eu não iria ficar com a casa. Eu falei algumas coisas com aquela pessoa, só que a pessoa virou pra mim e falou: você está sendo covarde. Isso é uma covardia que você está fazendo comigo e fulano. Gente, como que era uma covardia? O que eu estava fazendo com essa pessoa, e não foi covardia o que a pessoa fez comigo. Eu sendo mãe de 3 filhos, meu esposo trabalhava pra essa pessoa, comia o pão que o diabo amassou,
Comia o pão que o diabo amassou. E mesmo assim a gente comia, a gente não regurgitava o pão que o diabo amassou. Em qual forma, a gente passava necessidade, a gente passava o que for, mas a gente não deixava de honrar os nossos compromissos. Enfim, o que é que acontece? E o que fizeram com a gente não foi covardia. A gente teve comprado a casa, pagado a casa, tendo ou não tendo, a gente pagava, a gente tendo 3 filhos, tendo um Arthur, a gente arca com tudo do Arthur, gente. Eu não pego nada de prefeitura, fralda, leite, remédio, nada disso, gente. É arcado. Eu e meu esposo arcamos com as coisas das crianças. A gente arca. Enfim, pra chegar agora, você tá fazendo, o que você tá fazendo comigo é covardia. Você tá sendo equivocado. Eu virei uma pessoa simplesmente equivocada e covarde. Eu virei. Mas enfim, gente. Eu perdi minha casa. Eu não quis. Como aconteceu isso tudo? Eu fiquei muito revoltada, eu chorei muito. Eu falei com minha esposa, eu não quero mais. Então eu tive o prejuízo da casa. Porque, gente, eu não vou ter condição de pagar desses 7 mil de IPTU. Eu não vou ter condição de pagar mais 2 mil pra desmembrar. E mais o dinheiro que o homem cobrado pelo terreno. Eu não vou ter condição nisso. Eu não vou ter. Eu vou passar necessidade novamente com os meus 3 filhos, como que a gente já passamos necessidade pra comprar aquela casa. Eu vou passar de novo, porque não vai valer a pena, gente. É um lugar que eu amava estar, é um lugar que eu amava ir, minhas energias voltavam, me reconectava. Era uma coisa, gente, vocês não têm noção de como eu me sentia naquele lugar. Porém, aconteceu isso tudo. E eu fui lá, eu tirei algumas coisas minhas, já deu metade das minhas coisas, tive prejuízo também das coisas, porque a maioria das coisas que tá lá, eu comprei algumas coisas também, eu ganhei. Mas eu tive prejuízo também das coisas, né, porque eu tive que sair dando algumas coisas, tive que sair dando o que deu aqui dentro da minha casa. Eu trouxe e tô arrumando os passelinhos que tô enfiando aqui dentro de casa, mas o que não dá, infelizmente, eu vou ter que sair dando. Então eu tive o prejuízo da casa e também tive o prejuízo das minhas coisas, que eu tive que sair dando. E a casa vai ficar lá. A casa vai ficar lá, a pessoa que me vendeu, eu devolvi a casa a ela, falei com ela que ela posso fazer o que ela bem entender. Gente, muitas pessoas falam assim, se você tocar pra justiça, você ganha. Gente, eu não quis tocar pra justiça, eu não quero nada disso, eu não quero briga, eu não quero nada. A única coisa que eu quero é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não tarda e nem falha, chega no momento certo, na hora certa. Então Deus sabe que eu fui justa a todo momento, Deus sabe o quanto eu sofri pra ter aquilo e quanto eu sofri quando perdi. Gente, eu e meu esposo ficamos 2 semanas sem dormir, 2 semanas revoltados com isso, tocando nesse assunto 24 horas por dia, tentando achar uma saída, mas a gente, infelizmente, não achamos uma saída que coubesse pra gente. Eu poderia fazer o quê? Pagar o IPTU? Sim. Vamos na prefeitura e dividir o IPTU. E jogar, gente, entrar com ação pra ganhar como uso campeão aquele lugar. Gente, uma coisa que eu comprei, eu vou entrar com uma ação pra ganhar como uso campeão. Isso não é justo e não é certo. Mas enfim, esclarecendo tudo, né, gente, que agora eu não tenho mais a casinha. Não vai ter mais diário de reforma, como eu tinha falado, né, em alguns vídeos, alguns vídeos que eu fiz lá, que ia ter diário de reforma, ia ter tudo de bonitinho. Não vai ter mais. Infelizmente, eu perdi a minha casa, não tenho mais minha casa. Dói falar, mas eu não vou chorar, né, porque já chorei tudo que tinha pra chorar, já sofri tudo que tinha pra sofrer. Tô conformada, mas ainda dói. Dói muito, dói ainda mais quando minha filha pergunta, mãe, quando nós vamos pra praia? E às vezes eu desconverso, mas enfim, eu entrego todo desenvolvido na mão do Senhor. Eu sei que a justiça de Deus não tarda, não falha, vai chegar no momento certo, na hora certa. Aqueles que tiver errado, o Senhor vai cobrar, aqueles que estão certos, o Senhor também vai ver o lado, enfim. Então, gente, não teve separação minha do meu esposo, como algumas pessoas achou que teve. Sangue de Jesus tem poder. Eu e meu esposo estão bem, o meu casamento tá bem, graças a Deus. Mas eu perdi a minha casinha da praia por acreditar nas pessoas e chegar num certo momento, né, da vida, num certo momento de eu cobrar a posição dessa pessoa, a pessoa simplesmente falar que eu estou equivocado, que ela não me vendeu, ela foi apenas intermediária, sendo que eu pagava todo mês a essa pessoa. Tenho comprovante, tenho tudo certinho. Mas enfim,
isso que aconteceu, não tenho mais a minha casinha, infelizmente não tenho, mas eu creio que lá na frente o Senhor vai preparar algo melhor pra mim, né? Mas como uma revelação que nós tivemos na igreja, né? O diabo tava dando e no momento certo o diabo iria tirar. E eu creio que isso que aconteceu, o diabo deu no momento certo, ele tirou, pegou de volta aquilo que era dele. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês gostem demais desse vídeo. Beijos e até o próximo.